Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje, sabadão, dia de empreendedorismo bíblico. A gente falar aí para líderes, empreendedores, todo cristão, porque hoje o tema é um tema recorrente. A causa, né, do nosso problema financeiro. Por que nós sempre vivemos enrolados financeiramente, com dificuldade de dinheiro, etc. Vamos atacar hoje a raiz do problema. Vamos falar, vamos usar a palavra de Deus para que a gente possa compreender esse problema, essa causa que na maioria das vezes nos aflige financeiramente. Antes da gente começar, inscreva-se aí no canal, não deixe de se inscrever, tá? Não deixe de deixar o seu like, curta aí, coloque o seu comentário, o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida ou discorda de alguma coisa que a gente falar aqui, bota para a gente poder compartilhar junto e refletir e aprendermos. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem conosco. Vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 28 e 29. Jesus traz uma palavra muito interessante que eu aplico aqui para uma das causas, talvez a maior, do nosso problema financeiro. Vamos ler primeiro a palavra do Senhor. Abriu a sua Bíblia aí, vou ler aqui no meu computador, no seu computador, no seu celular, tá? Ou a Bíblia física, o livro físico é tão bom, né? Quando a gente medita no livro físico, acho maravilhoso também. Mas eu vou usar aqui no meu computador que já está aqui aberto. Vamos lá, Lucas capítulo 14 diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então, olha que texto interessante para a gente falar de finanças, tá bom? Que afeta o indivíduo e, óbvio, é a maior causa de falência de negócios, de empresas e etc. Primeiro, um contexto da palavra, Jesus está falando da preparação para ser seu discípulo. Se você ler o capítulo 14 de Lucas, Jesus vai falar sobre a cruz, Jesus vai falar sobre família, tá? Ele está falando da preparação para ser seu discípulo. E aqui eu peguei só esse pequeno trecho que a gente pode aplicar também no maior problema que o cristão tem hoje e que isso gera discordância na família, gera abalo no seu casamento, gera uma vida de escassez, que é simplesmente a falta de controle financeiro ou a dificuldade em saber. Tem pessoas que nem conhecem, não sabem nem o que é uma gestão financeira. Então, quando a gente fala para empreendedores cristãos, a gente percebe essa dificuldade. A pessoa ali tem um bom traquejo para vender, para negociar, para ganhar dinheiro, mas para administrar esse dinheiro que ele ganha, ele tem muita dificuldade. E Jesus aqui, ele foi direto ao assunto. Olha, se você vai edificar uma torre e você não faz conta do gasto, que princípio é esse que ele está falando aqui? É o princípio da educação financeira, da gestão, você compreender que você precisa ser organizado. Primeira dificuldade que as pessoas têm é entender que educação financeira não é só poupar dinheiro. Não é só gastar menos do que ganha. Isso são coisas basilares que sem isso você nem caminha. Mas não é só isso. A gente aprende muito separando, por exemplo, eu vou dar algumas dicas, alguns conselhos para vocês dentro do que a palavra do Senhor diz. Olha, faz as contas dos gastos. Então, o maior problema, a maior questão que eu sempre vejo não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Porque se eu ganho 10 mil, mas eu gasto 12, então todo mês eu tenho um déficit de 2 mil reais. Eu estou devendo 2 mil reais. Por mais que eu ganhe bem, uma hora isso vai me faltar. Uma hora vai se tornar uma bola de neve. E de repente eu tenho conheço uma pessoa que ganha 7 mil, ganha 30% a menos do que eu ganho. Mas ele gasta 5. Então ele está muito mais equilibrado. Ele ganha 30% menos do que eu ganho, mas na verdade ele é muito mais próspero. Ele tem mais dinheiro do que eu. Por quê? Porque o custo dele é menor. Então Jesus atacou direto. Olha, quem vai fazer uma torre
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Então, o grande vilão da falta de educação financeira, da falta de equilíbrio, de você estar sempre enrolado, são os seus gastos. Não adianta eu só aumentar o quanto eu ganho se o meu gasto, se a minha evolução de custo, ela aumenta num ritmo maior do que eu ganho dinheiro. Uma outra coisa que eu posso colocar aqui no controle dos gastos, no controle do planejamento financeiro, é que eu preciso separar o que o meu negócio fatura do que eu efetivamente ganho. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, se eu tenho um escritório que fatura 100 mil por mês, que fatura 1 milhão por mês, não quer dizer que eu ganhe isso. Pelo contrário, dificilmente ou é quase impossível que um negócio retorne 100% para o empreendedor. Por quê? Porque você tem custo pessoal, funcionário, você tem o aluguel do escritório, da sala, a luz, a água, você tem a despesa. E o que o empresário, o empreendedor, o líder, ele faz? Ele não contabiliza isso. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver irmãos em Cristo estão começando no ramo dos negócios, ele faturou, ou seja, a empresa dele vendeu 10 mil reais. Ele diz assim, olha, esse mês eu ganhei 10 mil reais. Não, isso é uma questão lógica. Se você faturou 10 mil, mas o teu custo ali de aluguel, de material para produzir o seu produto foi de 2 mil reais, quanto foi o seu ganho? 8 mil. 8 mil foi o saldo, foi a receita bruta. Mas você ainda tem uma série de questões. Você deveria ter uma reserva de emergência, você deveria ter um valor para futuros investimentos e aquisições. Então, eu estou falando de coisas básicas. E muita gente na igreja quer começar um negócio e ele não tem essa noção. Então, o que ele faz? Ele ganhou 10 mil, ele gasta 12. Ele gasta 15. Quando que o negócio dele vai prosperar? É difícil. Ele pode até aumentar, passar anos aumentando o recebimento dele, mas vai chegar uma hora que essa operação, esse negócio dele não é lucrativo, porque ele gasta mais do que ele deveria. Então, por exemplo, se eu faturo 100 mil reais, o ideal é que eu tenha uma coisa chamada prolabore. O que é o prolabore? É o valor que você recebe mensalmente do seu negócio. Então, por exemplo, meu negócio, dá um exemplo, meu negócio ele fatura todo mês 100 mil, meu negócio fatura 1 milhão e 200 por ano, mas eu tenho um prolabore fixo de 20 mil reais. Eu tenho um prolabore fixo de 25 mil reais. Ué, mas e esses 100 mil? Esses 100 mil são para as despesas e fica lá. No final do ano, eu posso ter uma distribuição de lucros. Então, acumulou aquele valor, quanto que eu vou retirar de lucro no final do ano? Olha, então eu vou retirar aqui 300 mil, 200 mil. Não, vou deixar para adquirir, para aumentar o patrimônio da empresa, para investir em maquinário, enfim, para trazer funcionários para a empresa. Veja, são coisas muito, muito básicas aqui. Eu não vou dar aula de gestão nem de economia, até porque eu não sou especialista nisso. Mas eu estou trazendo um princípio da palavra do Senhor, que é: todos vocês precisam ter controle financeiro, precisa ter uma gestão financeira. Então, se você é um empreendedor, e qual é o detalhe? A pessoa pensa assim: não, deixa eu ter uma empresa gigante para me fazer a gestão. Você nunca vai ter uma empresa gigante se você não é organizado desde pequeno. Se você não começa já com uma visão organizada. Claro que você não vai ter todos os processos, todos os parâmetros de uma empresa muito já estabelecida, muito grande, médio porte, grande porte. Não, mas você vai ter a visão. Olha, preciso aqui. Então, tem muita gente que está com o negócio já há um tempo, ele não sabe o que é balanço, ele não sabe o que é fluxo de caixa, ele não sabe o que é faturamento, ele não sabe o que é liquidez, ele não sabe o que é lucro, ele não sabe o que é o capital, ele não sabe o que é investimento, ele não tem reserva de emergência. Você quer ver um outro ponto? Que nós, como cristãos, falamos muito, tanto empreendedores como irmãos em Cristo, trabalhadores, enfim, que às vezes tem uma boa renda, ele não pensa nunca numa reserva previdenciária.
uma gestão, um planejamento previdenciário. Então, por exemplo, às vezes o empreendedor ele paga aquele mínimo ali do INSS. Quando paga? Tem muitos que nem isso pagam, né? E aí, o que pode acontecer? Você como empreendedor, você pode ficar doente. Você pode sofrer um acidente, que Deus te livre, te guarde, nos livre, né? Nos guarde. Mas a gente precisa ter uma preparação, porque a gente tem filhos. Você vai precisar de cuidados médicos. Então você precisa não só ter uma reserva financeira de emergência, mas você precisa ter um planejamento previdenciário. Não estou falando em pagar só o INSS. O INSS é o início. Você precisa, de repente, ter uma previdência privada para que te aconteça alguma coisa, você mantém ali pelo menos uma parte do seu recebimento. Então, de repente, esse empresário está faturando 30 mil no negócio dele todo mês. Ele está gastando os 30 mil. E aí você percebe que o gasto, ele ganha 30 mil, fatura 30 mil, né? E tira os 30 mil lá da empresa. Os 20, os 30, os 40 mil. E ele não melhorou tanto assim o patrimônio dele, não melhorou porque é só gasto, né? Vai gastando porque, gente, se você não é organizado, o dinheiro vai muito fácil, muito rápido. E quanto mais esse dinheiro sai sem você perceber, pior é o gasto dele. Não tem gasto frutífero. O ideal é que você faça com que o dinheiro gire, né? O dinheiro vá e retorne para você. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, senão fica muito longo. Eu quero aqui focar no controle de gastos, que é o nosso tema de hoje, controle financeiro. Voltando aqui, o que acontece? E aí nunca está sobrando dinheiro. Poxa, se eu estou ganhando 10, 20, 30 mil, estou tirando o dinheiro todo da minha empresa e não está sobrando, imagine se eu for para o INSS ganhar um salário mínimo, que normalmente ele contribui com o mínimo, né? Então ele já... Então veja, como é que a família dele vai sustentar? Como é que o padrão de vida dele vai sustentar? Um outro porém aqui, um outro ponto importante no controle de gasto, o seu padrão de vida. Se você pode morar na Zona Sul, more na Barra. Se você pode morar na Barra, more no Recreio. Estou falando do Rio de Janeiro, são bairros nobres, né? Se você pode morar no Recreio, more em Jacarepaguá. Se você pode morar em Jacarepaguá, more, né, num lugar um pouco mais simples. Enfim, diminua o seu padrão de vida. No mínimo, 1. Se você for bem controlado, você consegue diminuir 2 padrões de vida. Diminua. Quer ver uma outra coisa? Se eu vou comprar carro financiado, qual é o sinal que eu tenho? Que eu não posso comprar aquele carro. Não é isso? Se o carro custa 50 mil e eu não tenho 50 mil, é porque aquele carro não é para mim. Compra um carro de 10, compra um carro de 20. Você pode até comprar um carro financiado. Se você for um camarada que saiba muito sobre juros, sobre capitalização. Se você às vezes compra uma mercadoria a R$1 e vende a 2, realmente você está ganhando 100%, você não vai se descapitalizar para comprar um carro. Então, às vezes os juros do financiamento de veículo, que é muito alto, que é muito exorbitante, mas ainda assim vale mais a pena porque você não está se descapitalizando, que você tem um negócio ali para fazer que vai multiplicar várias vezes o seu patrimônio. Beleza. Mas se não é isso, se é só para você ostentar, você está derrubando o seu negócio, está derrubando a sua empresa, está derrubando a sua prosperidade. Então não adianta depois você vir e falar, olha, o inimigo, a dificuldade, o governo. Não, você está mal financeiramente porque você é desorganizado. Quer ver outra coisa? Cartão de crédito. A pessoa ganha 5 mil e tem um limite do cartão de crédito de 5. O que ela pensa na cabeça dela? Minha renda é de 10 mil reais, porque eu tenho 5 mil da minha empresa, do meu negócio ou do meu salário e tenho mais 5 mil de crédito no cartão de crédito. Então, eu ganho 10 mil reais. Não. Então, se você não sabe comprar no cartão de crédito, use o quê? O débito. O cartão de crédito, ele na verdade é o certo a se usar, porque você tem um fluxo aí, um capital de giro de um mês, né? Porque o cartão... E aí, dependendo do que você utilize, você não paga tarifa, dependendo da sua utilização, você ganha pontos, aí ganha alguns descontos em algum clube de benefícios, ganha passagem aérea, enfim, tem uma série de benefícios. Só que isso, então, não sou contra você comprar em cartão de crédito, mas para você fazer isso, você tem que ter muito controle. Então, se você é um camarada que não é tão controlado, é melhor você usar o débito
e ficar, né, sempre pagando todo mês ali, já não ter esse alívio, esse ganho de fluxo de 30 dias, do que você se enrolar, porque os juros do cartão de crédito também são dos juros mais escorchantes que existe no Brasil. Então, mas a gente vê isso, a pessoa tem 10 cartões de crédito e sai, gasta um, daqui a pouco, obviamente, uma hora essa conta vai chegar. E aí ele vai ficar inadimplente, vai envergonhar o nome dele, vai envergonhar o nome da família, o nome de Deus, ou ele vai passar por necessidade, por dificuldade, porque ele está enrolado. Então veja, o controle financeiro, o controle de gastos, você saber o quanto você gasta, o quanto você realmente tem, separar o que você vende, o que você fatura por mês do seu ganho real, é mais do que importante para você iniciar. Veja bem, eu não falei nem 1% do que é necessário, até porque não é minha especialidade. Todo empreendedor deveria fazer um curso de gestão, principalmente gestão financeira. Agora, todo cristão, todo cidadão brasileiro deveria saber o básico de educação financeira. Se nós soubéssemos isso, com certeza muita coisa seria diferente. Não estou tirando a culpa do governo, do sistema, da economia de uma maneira geral. Não, nosso país deveria estar muito melhor. Mas isso começa com o cidadão. Você precisa ter o controle financeiro. Então, a Bíblia é clara aqui. É isso que eu digo para vocês. Tem tudo na palavra de Deus. Recorra sempre a ela. Jesus está dando um exemplo clássico aqui. Controle, gestão financeira é a causa de você não ficar sem dinheiro. Então, quer ficar com dinheiro? Seja educado financeiramente. Gaste menos do que você ganha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e que Deus te abençoe sempre. Ótimo final de semana para você.